Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos e me leva para junto de riachos tranquilos. Renova minhas forças e me guia pelos caminhos da justiça, por amor ao seu nome. Mesmo quando eu andar pelo escuro, vale da morte, não terei medo, pois você estás ao meu lado. Tua vara e teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim, na presença de meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Mesmo quando eu andar pelo escuro, vale da morte, não terei medo, pois você estás ao meu lado. Tua vara e teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim, na presença de meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Mesmo quando eu andar pelo escuro, vale da morte, não terei medo, pois você estás ao meu lado. Tua vara e teu cajado me protegem. Seguirão todos os dias de minha vida, e viverei na casa do Senhor para sempre. Mesmo quando eu andar pelo escuro, vale da morte, não terei medo, pois você estás ao meu lado. Tua vara e teu cajado me protegem. No céu, o sinal aparecerá. O Filho do Homem em sua glória descerá. Neste dia, toda língua confessará: Senhor, Rei dos Reis, Yeshua. Nasceu, morreu e ressuscitou, Jesus, o Messias, libertador. Nasceu, morreu e ressuscitou, Jesus, o Messias, libertador. Os teus anjos trombetas anunciarão: a tua noiva à sua espera estará. Jubilosos os remidos adorarão a Jesus, o escolhido que reinará. Nasceu, morreu e ressuscitou, Jesus, o Messias, libertador. Nasceu, morreu e ressuscitou, Jesus, o Messias, libertador.
Jesus, o Messias, libertador, nasceu, morreu e ressuscitou. Jesus, o Messias, libertador. Amanhã e eu estou muito feliz, irmãos. Esse homem aqui eu tenho convidado desde a primeira conferência, mas eu sei que chegou o momento certo, a hora certa. Vamos orar pela vida dele, para abençoar ele mais ainda. Eterno Deus, maravilhoso Pai, aqui está o teu filhinho, Senhor. Usa poderosamente ele em tuas mãos, como o Senhor tem usado. Pai, fala aquilo que precisamos ouvir, não aquilo que muitas vezes queremos ouvir, pois a tua vontade ela é boa, perfeita e agradável sempre, Senhor. Esteja com Tiago, com Ellen, toda a sua família, seus pais, o seu irmão, seus parentes. Cobre eles com teu sangue. E declaramos que tudo aquilo que o inimigo preparou, levantou, arquitetou, caia por terra em nome do Senhor Jesus. Nós como igreja abençoamos ele em nome de Jesus. Quantos dizem? Amém. Glória a Deus. Tem crente aí? Gente, eu fico muito feliz em estar aqui. Deixo um abraço de Ellen, a minha esposa, para vocês. A gente pegou umas viagens aí. E aí foi para um estado, foi para o outro. E ela tem que trabalhar, né? Ela me lembrou, meu filho, se eu for nesse pique aí, né? Mas ela deixa um abraço com vocês. Vim com o Júnior, lá dos jovens, lá da Gera Vida. E aí, estava querendo ter um tempo de comunhão com o Júnior. Ia para o canto e para o outro, falei, Júnior, é a nossa oportunidade. Na estrada. E aí, estamos esse momento de comunhão na estrada, muito jóia, né? Glória a Deus. Irmãos, eu estou muito feliz porque Deus está aqui. Né? E se fosse um tema assim, vai descer dinheiro do céu, receba a sua bênção, é hoje seu dia. Eu fui para uma igreja, o cara falou, é a senha. Eu digo, estão entregando até a senha já. A senha, né? A coisa enche, não é? Porque as pessoas são carnais. E o carnal ele é ligado à coisa carnal, porque o carnal acha que a bênção é o dinheiro. E o dinheiro só compra coisa pequena. O dinheiro compra uma mansão, mas não compra um lar. O dinheiro compra um colchão, um bom colchão, mas não compra o sono. O dinheiro compra uma casa de luxo, mas não compra uma família. O dinheiro compra um bom plano de saúde, do melhor que tiver, mas não compra a saúde. Na hora da cura. Na hora da cura. E aí as pessoas são carnais. E procura os homens para revelação, e procura a igreja para receber, e é aquela confusão, e só prega se tiver o cachê, e acham que o dinheiro vai resolver as coisas. E foi dito aqui algo muito interessante, irmãos, não abra a mão do seu quarto secreto. Eu estou aqui, eu já estou sentindo saudade de amanhã. E aí os irmãos cercaram, começaram a orar, repreender, mandaram fogo, e um amarrou, e um queimou, e quando eles terminaram, e eu olhando, mas eu senti assim uma misericórdia pelas pessoas, uma graça pelas pessoas, e Deus falou comigo, seu pai já fez isso, e agora teu pai está pregando evangelho, ora para que haja cura para quem fez, aleluia. Ora para que haja libertação para quem fez, ora para quem fez esteja na minha presença, como um dia teu pai estava perdido. E quando eles terminaram, fortes em Deus, eu falei, gente, não terminou a oração não. Um dia foi meu pai que fazia isso. Hoje ele está pregando o evangelho. Vamos orar pelas pessoas que fizeram, para que elas possam ser impactadas, porque sabe o que é a religião, irmãos? Religião não é isso aí que estão dizendo não. A teologia fala da religião, religare, do latim, ligação do homem com o divino. Mas Tiago me disse um negócio do que é religião. Eu sou apaixonado pela Bíblia. Eu sou apaixonado por Jesus. Jesus dá cada resposta. Eu fico impressionado. Hoje é processo. Hoje é processo. Se der hoje é processo. E Tiago para e diz assim, ó, a verdadeira religião, a pura, a imaculada, é cuidar dos órfãos, das viúvas e se tornar incontaminável do mundo. Você sabe o que Tiago quer dizer a verdadeira religião? Órfão é quem não tem pai, é quem não tem mãe, é quem não tem casa,
é quem não tem família, é quem não tem sobrenome, é quem não tem dignidade, é quem não tem projetos, é quem não tem sonhos, é quem não tem planos, é quem não sabe para onde vai. Não tem alguém para acordar de manhã e fazer um café, não tem alguém para direcioná-lo. Sabe quem é a viúva? É que tinha um marido, mas não tem. Tinha uma família completa, mas não tem. Tinha sonhos, mas perdeu. Tinha projetos, perdeu. Tinha todos ao redor da mesa, perdeu. Quando a Bíblia fala do órfão e da viúva, a Bíblia diz: a verdadeira religião é uma religião que vai para quem nunca teve e para quem um dia teve e perdeu. Olha a nossa responsabilidade. E tem gente que vai para um show e diz que tinha 10 mil adorando. Se Deus quer Deus, diz que está procurando os verdadeiros adoradores que adorem o Pai em espírito e verdade. O cara foi para o show e adorou. Um que só cantou porque recebeu o dinheiro, e o outro só ouviu porque pagou o ingresso. Aí o doido sou eu, rapaz. Eu que sou doido. É eu que sou doido. Aí quando você entende a verdadeira religião, você entende agora a sua posição. Se tornar incontaminável com o mundo. O mundo quer me destruir. Quer destruir meu casamento, meu relacionamento. Olha isso aqui. Deus estava falando comigo. E falaram a palavra aqui. Distrações. Pense num Satanás. E eu tenho um aplicativo aqui que eu botei quantas horas passa na rede social. Quando ele me passou um relatório, eu disse: tá assim, é? Vai receber fogo, Satanás. Apaguei tudo. E eu trabalho com rede social. Eu trabalho numa escola americana chamada Encontro com a Palavra, uma plataforma online, e eu fui mentor e agora sou coordenador nacional. E são 40 mil alunos nessa plataforma em português no Brasil. Eu preciso disso aqui. Eu preciso. Mas agora eu só faço isso quando eu estou na frente do computador. Aqui eu não faço mais não. Ele quer tirar meu tempo. E sabe o que eu disse? Tu quer tirar pouco? Receba, desgraçado. Sabe por quê? Porque nós estamos numa guerra. E guerra, irmão, você só vai preparado. Na hora que o adversário vier, você: um momentinho, Satanás, segura a onda aí, que eu vou pro quarto, vou dar uma orada, distante eu volto. Não. Eu fui para a divisa de Pernambuco com Piauí, para uma base missionária. Quando eu voltei, o pneu do carro arrancou, uma TR4, Mitsubishi. O pneu do carro ficou só um negocinho assim, e eu fiz uma curva 60. Não mostrei pro mecânico, era mentira. O cara falou que eu estava mentindo. Eu tirei a foto porque ia dizer que era mentiroso, né? Eu tirei a foto e mostrei para ele. O cabra disse que eu era mentiroso. Do lado direito, minha esposa foi para a igreja 2 semanas atrás. Sabe qual foi o lado que arrancou? O esquerdo. Faltando 26 minutos para ir para a igreja. Aí sabe o que aconteceu? Bateram no carro do meu sogro, caminhonete, foram levar para consertar. Quando levou a TR4, o outro veio atrás e bateu. Meu sobrinho veio para cá, tá de febre. Minha esposa semana passada, nebulização. Início dessa semana, nebulização, faltou ar na empresa. Chegou em casa, ligaram para ele: sua mulher está chegando aí, faltou ar. Eu digo: faltou ar? Disse: o cabra bom pai é Jesus. Entrei, olhei assim para ela. Ela já passou, tomou a nebulização. Eu disse: e aí, minha filha? Eu disse: daqui a 30 minutos eu volto. Eu estou mandando é fogo. Eu digo: aleluia. O meu 30 minutos voltou, tá, passou. E aí? Eu: Jesus já voltou, aqui é ligeiro. Chegamos numa fase que você crê ou não crê. Ou Deus é, ou Deus não é. Mas o seu problema não é sua conta para pagar. Seu problema não é o seu boleto, não. Você sabe qual é o seu problema? São os seus pecados. Seu pecado é que é seu problema. Porque você quer ser uma pessoa, ou você quer ter algo que você não tem estrutura para ser. Você não quer passar pelo processo. É por isso que Deus não revela tudo. Já pensou se Deus me revelasse tudo? Eu ia dizer o quê? Vamos procurar o que fazer, Rafael, vou embora. Aí sabe o que Deus faz? Deus desenha um quadro e vai pintando aos pouquinhos. Aos pouquinhos. Eu vou pintar uma árvore aqui e eu vou ver para onde vai.
Eu vou botar agora um passarinho aqui no caminho e eu vou ver para onde vai. E aí o povo está deprimido, está ansioso, sabe por quê? Porque todos nós temos um vazio. Vai vir. Agora a diferença é como nós vamos preencher. Eu chego no meu quarto, lá fecho a porta. Aí vem a mensagem, diretor da América do Sul. Eu pego aqui, devocional. Aleluia! Sabe o que aconteceu? Quando eu comecei a orar por essa plataforma, cheguei, tinha 3 mil membros. 6 meses depois fui promovido. 6 mil membros. A maior plataforma do mundo era a hispânica. 36 mil alunos. A do Brasil é a maior do mundo, tem 40, me explique. Coordenador nacional veio agora para Petrolina nos Estados Unidos. E eu planejei planilha pelos negócios. E eu disse, rapaz, como é que vai ser a reunião? Reunião o quê, rapaz? Nós vamos orar. A reunião de relatório. Nós vamos para ter comunhão. Nós vamos para falar da palavra de Deus. E tem tantas coisas que vocês poderiam conquistar no secreto. No secreto. No secreto. E queremos ir com a mão, queremos no pontapé, queremos chutar a porta, queremos falar, dizer as coisas, queremos no braço forte. E Jesus dizendo, meu filho, para mim era tão fácil, para mim é tão fácil, gente, para Deus é muito fácil fazer. Agora você está disposto e disponível a viver o processo? Você está exigindo coisas de Deus e a sua parte você faz? Aí Deus tem que fazer a dele. É isso aí que estão pregando. Venha para o templo tal e você vai receber a sua bênção. Deus pergunta, rapaz, qual? Cabra safado, não ora, não jejuma, não lê a Bíblia. Levante sua mão e receba. Você só foi um cascudo do anjo. Receber o quê? Esse povo vai receber o quê, gente? Isso é mentira, isso é desilusão, isso é engano. Ainda leva até flor para casa. Rosa, toma banho, pode comer sal, arroz, feijão, sabão, saboar tudo, pode fazer. Aí 2, 3 dá testemunho para 10 mil ouvir. Aí os 10 mil ficam achando que vai viver o testemunho. Porque eu tinha um carro, agora eu tenho 2. Eu tinha uma empresa, agora eu tenho 3. Eu andava com um carrozinho popular, agora é com Ferrari. Isso aí não é testemunho não, meu filho. Sabe por quê? Porque macumbeiro tem mais carro que você. Feiticeiro tem a casa melhor que você. Satanista, lá na Califórnia, nos Estados Unidos, tem casa melhor do que a sua. Sabe qual o testemunho mesmo? É o que o mundo não pode dar. Eu era mentiroso, agora eu falo a verdade. Aleluia! Eu não leio a Bíblia, agora eu leio. Eu não orava, agora eu oro. Eu não era um pai de família, agora eu sou. Eu era um descarado aí no mundo tomando cachaça, agora eu sou cheio. É do Espírito Santo de Deus. Dá testemunho no mundo aí. Vai dar, vá dar. Minha casa não tinha presença de Deus, agora tem. Ninguém sentava na mesa para falar do Evangelho. Agora senta todo mundo, se abraça, se beija, se ama. Vá, mundo, dá testemunho. Vá. Sabe por quê? Porque o provável é o certinho. É o cara que acha que sabe. É o cara que acha que faz. É o cara que tem mestrado, tem doutorado, no hebraico, no grego. Ele é bom em tudo. Ele só não sabe da presença. Ele só não sabe deixar o Espírito fluir. E aí não vale nada. O improvável? Provável é que projeta o som do carro, quando vai botar, o som é maior do que a mala. O som do carro é maior do que a mala. E são esses improváveis. Davi, o meninozinho lá, cheirador de ovelha. É esse que Deus gosta. Sabe por quê? Porque os improváveis não dividem a honra e a glória com Deus. Ele dá toda para Deus porque ele sabe das suas limitações. Aleluia. Eu sou tão improvável, gente, que teve uma formatura. Eu estou fazendo um rema lá no Petrolina. E aí, gente, pense numa luta. Eu esqueci de comprar gravata. Vocês imaginam, eu queria ser assim de parar, mas me dá um calor, me aperta e aí eu fico agoniado. Aí eu dava a gravata, o povo me dava a gravata, eu dava de volta e aí era a gravata preta. Eu não sei quem foi o Satanás que fez aquela gravata. E aí, Rafael, eu cheguei no shopping, não achei, deixei pro último dia.
venderam as garrafas, mais de 400 pessoas fazendo a formatura, né? Venderam as garrafas. E aí agora para minha mulher. E a mulher esperando o carro, entrei no carro, já falando, papai, ajuda papai, ajuda papai. Sentei, ela disse, a gravata, Deus proverá. Olha a Bíblia, Deus proverá. Deus proverá. Meu filho, você teve 3 meses da data da gravata. Deus é conosco, aleluia. Dei logo a ré no carro, digo, vamos embora. Minha filha, digo, sim, embora, se a gravata. Deus fez o mar, a terra não vai fazer uma gravata. E eu aqui no carro pensando, papai, ajuda, porque ele só pode tirar foto, negócio da formatura com a gravata, papai. E aí entrei, quando eu entrei, eu vi um rapaz saindo com a gravata. Eu disse, homem, Deus vai usar você pro meu casamento. Ele está em crise, eu digo, quase. Tão obrigado, eu digo, quase. E é o que, meu irmão? A gravata. Ele foi emprestado também, eu digo, é o demônio. É o mesmo demônio da gravata. Parece simples, mas existem tantas coisas simples que estão se juntando e dando tanta confusão. Eu queria falar um negócio para vocês, irmão, mas Deus, e eu planejei um negócio e outro, aí eu estava na oração aí de madrugada lá na frente de Petrolina, e aí eles falaram um versículo, e quando eles falaram sobre isso eu comentei, Deus falou comigo, você vai dizer isso lá em Salvador. Eu digo, mas eu já tinha feito a outra mensagem. Né? Atrapalhou. Livro de Lucas, irmão, capítulo 17. Rafael não me disse que horas ia terminar. Prepara aluguel aí do espaço, viu? Se tiver outro na frente, já comunique para a diretoria. Lucas capítulo 17, versículo 11. Os 10 leprosos. Os 10 leprosos. Eu vou querer uma aguinha, gente. Eu trouxe uma garrafa de 1 litro, deixei dentro do carro. Oh, que negócio chique, Rafael. Nem enxerguei, tão chique. Lucas 17, versículo 11. Quantos acharam? Diga amém. Amém. Vocês são crentes mesmo. A caminho de Jerusalém, repetindo Lucas 17, verso 11. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia. Ao entrar no povoado, 10 leprosos dirigiam-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz, Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse, vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz. Prostou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Era este samaritano. Jesus perguntou, não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro. Então ele lhe disse, levante-se e vá, a sua fé o salvou. Irmão, pense numa história bonita, que o povo fala assim, que é uma história, pô, rapaz, 10 cabras estavam desgraçados, 9 foram lá e só um voltou. Mas é muito mais que isso. A primeira coisa do texto aqui é falar um pouco que ele estava no caminho de Jerusalém e passou entre a divisa de Samaria e Galileia. Aqui tem um problema sério. Em Israel, ó, Galileia norte, Samaria centro, Judeia sul. Eu posso te falar até o sul do sul, que é Idumeia. Mas não vem um caso. Nesse contexto aqui, eu estou um contexto de Roma com Jesus. Então eu tenho norte, Galileia, centro, Samaria, sul, Judeia. Toda vez que Israel, gente, era conquistada por alguém, a tendência de estratégia militar é que aquele povo, ou aquele império, ou aquela nação que conquistasse, fosse para o meio do país. Porque no meio do país, no lado esquerdo, eu tinha ali o Mediterrâneo, me defenderia. Do lado direito, eu tinha o Rio Jordão, seria mais fácil me defender. Se invadisse pela Galileia, eu já estava no centro. E se invadisse pela Judeia, eu já estava no centro para ir. Centro de um país, em Jerusalém, na estrutura de Israel, era mais fácil. Era uma estrutura, era algo melhor para eu me defender ou precisar atacar. E quando esses povos vinham e conquistaram, que foram alguns, gerou naquele princípio novas culturas.
gerou novas adorações a novos deuses, gerou novos casamentos, gerou muita filosofia, sociologia, gerou cultura de outros povos. Então esse samaritano que está no centro, ele se contamina religiosamente, eu não vou dizer culturalmente, porque cada um tem a sua cultura, mas ele é contaminado no contexto religioso, de tal forma que se evitava passar por aquele lugar. Mas Jesus já gostava de um negócio, viu? A mulher samaritana de Jesus, eu vou aqui, mas o caminho é aqui, mas eu vou entrar aqui, mas vai escandalizar um homem falando com a mulher, então ele manda os 12, deixa que eu vou. Jesus já gostava desse negócio. E Jesus, quando chega, passando pelo caminho, esses 10 leprosos gritam Jesus. Espera aí eu tenho um segundo contexto para explicar. Lepra. Irmãos, falar de doença naquela época é muito complicado, porque eu não tinha um princípio da medicina que eu tinha hoje. Então, a pessoa não nascia com uma perna, sem uma perna, a pessoa mancava, a pessoa não ouvia, a pessoa era cego, surdo, mudo. O princípio que eles tinham é alguém com uma deficiência, porque ele é amaldiçoado por Deus. Ele é assim porque ele está com uma maldição. Então essas pessoas que eram deficientes eram vistas como amaldiçoadas, mas a pessoa que também tinha problemas que poderiam contagiar as outras pessoas, que era lepra, aquilo também era uma maldição. E o maldito é chamado de imundo, porque a sua maldição contaminaria outro. Então eu tinha um que nascia com a deficiência, porque era um maldito do divino, e eu tinha um que propagava a sua doença, que era o imundo. E o imundo, gente, não entrava num templo para adorar. O imundo não entrava numa sinagoga para aprender o Torá, ou o Talmud Torá, o livro da lei, o estudo do livro. O imundo, ninguém queria dizer que era filho de um imundo. Ninguém queria dizer que era pai de um imundo. Ninguém se casava com o imundo não tinha aniversário. O imundo não tinha vizinho, ninguém queria estar perto de um imundo. E para vocês entenderem o contexto que Jesus fez, o pior do que ser dito como imundo é como se descobrir aquilo. A doença na pele começava a ficar branca, os pelos começavam a ficar brancas, as manchas, e tinha um ritual para se cumprir. E esse imundo ia para o sacerdote, e o sacerdote olhava a pele, olhava se estava inchado, olhava a coloração, e o sacerdote olhava a casa como estava, e de repente o sacerdote dava uma semana de purificação para saber se aquela lepra iria continuar ou não. E a lepra eram muitas doenças de pele. E de repente ele voltava de novo para o sacerdote e tirava a roupa, se banhava, e o sacerdote nu olhava como ele estava e dizia: parece que melhorou, vamos ver a casa, se mudou a coloração de parede, vamos ver a roupa, vamos ver os seus parentes. E de repente se percebe, isola os parentes, os familiares, e de repente se percebe que o branco está mais branco, está profundo, não é simplesmente um inchaço. E aquele sacerdote, ele vai legitimar se você está impróprio para viver em sociedade, está imundo, ou se você está aprovado para poder viver em sociedade. Era o sacerdote que dizia. Esses homens viveram esse ritual, e viveram a frustração desse ritual, e viveram a condenação desse ritual. Viveram a humilhação desse ritual de tal forma que depois que é dito como imundo, a sua casa, os seus utensílios são queimados, todos os seus parentes são isolados para que a pele seja analisada se transmitiu ou não, e todos os parentes da casa passarão pelo mesmo processo. Raspam o pelo daquele homem, raspam a cabeça, tiram da cidade, colocam em cidade chamada cidade refúgio, e dão um sino e dizem a ele:
Toda vez que você estiver perambulando pelas ruas, você não pode entrar na cidade mais. E alguém por longe passar, bata o sino e grite: imundo, imundo, imundo. Não se tem mais pai, aniversário do filho não se tem mais esposa, não se tem mais faculdade, não se tem trabalho, não tem mais pós-graduação, não se tem mais o templo para adorar a Deus, não se tem mais a sinagoga para conhecer a Bíblia, não se participa de nenhum culto mais. Nessas cidades refúgio geralmente eram cidades abaixo de montes, porque eles pegavam as comidas em pacotes e jogavam, para que debaixo de um despenhadeiro eles pudessem pegar, desembalar e comer. Mas era triste estar numa cidade de refúgio, porque você viu o outro morrendo, você viu o dedo do outro arrancando, o nariz do outro arrancando. Então o que eles faziam? Eles iam perambulando pela estrada, comendo das migalhas que caíam dos transportes, já com o sino na mão, para avisar a qualquer pessoa que aproximasse de longe: imundo! Imundo! Jesus passa pelo caminho. E quando Jesus passa pelo seu caminho, quando Jesus passa pelo caminho de alguém, quando Jesus passa pelo caminho, ninguém é o mesmo. Eita glória, lá em casa também, irmão. E quando Jesus passa pelo caminho, e é engraçado que aqueles homens olham para Jesus e me diz um negócio que eu fico impressionado. Eles gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Primeiro, Jesus reconhece o Messias, mestre, aquele do ensino, aquele do conhecimento. Eles nem pediram para ser curado, gente, porque eles já tinham por si a definição de morte. Eles queriam que Deus tivesse misericórdia deles, que talvez não tiveram nem coragem de se matar, pensando que eu vou para o inferno. Tem misericórdia, me mata, faz alguma coisa por mim, ameniza a dor. E Jesus, porque quando eu leio um negócio desse, eu penso logo que Jesus vai dizer: epa, receba, seja curado. Jesus não disse isso. Jesus não disse seja curado. O mesmo caminho que você foi para o sacerdote e deram seu decreto de morte, vai ser o mesmo caminho que eu vou dar o decreto de cura. Você vai voltar pelo seu caminho de humilhação, você vai voltar para um caminho de vergonha, de desonra para você e a sua família, mas você vai voltar diferente. Você vai voltar com fé. Se aqueles homens não tivessem fé, irmãos, eles não iam se apresentar para o sacerdote. Por quê? Primeiro, não podia nem entrar na cidade. Segundo, se entrasse de madrugada na cidade escondido, ninguém poderia aparecer, porque se alguém aparecesse eu tinha que bater o sino. Terceiro, como é que eu vou entrar para falar com o sacerdote leproso? Quarto, se eu encontrasse e falasse, o sacerdote ia mandar apedrejar, irmãos, porque o sacerdote não ia se aproximar de um leproso condenado. Já foi dado o decreto. Se eu volto para o sacerdote, era para eu ser apedrejado. Eu fico imaginando um olhando para o outro, dizendo: rapaz, bicho doido, o cabra não falou cura? Nós vamos voltar para quê? E um deve ter olhado para o outro e dito: rapaz, se a gente voltar, o sino balançar na cidade, quem aguenta a bala nos peitos é super-homem, meu filho. Vai ser pedra para dentro rodando. Mas deve ter um, mas sempre tem um, sempre tem um. Gente, olha para vocês. Vai ser no caminho que nós vamos ser curados. Vai ser no caminho que nós vamos ser curados. Nós vamos ver o sacerdote. E só tem uma forma da gente ver o sacerdote: é se a gente entrar curado. Não tem como.
quando eles começam a andar e são curados, a única forma, gente, que eles poderiam voltar para a sociedade, a única forma que eles poderiam voltar para a comunidade, a única forma que eles poderiam voltar para a família, é se o mesmo sacerdote que disse é lepra, é o mesmo que vai dizer, está limpo. Eu estava no monte, e aí eu comecei a eu preguei isso para eles, no monte não, na frente da oração lá em Petrolina. E aí, quando eu entrei no carro, eu tenho que relatar tudo para minha esposa, né? Eu sou aquele marido que a gente senta na mesa, relata o dia, coisa mais linda do mundo. E mulher assim, deixa ela falar, não interrompe não, senão ela vai voltar de novo. Ela chega, amor, eu digo, eu e você, eu digo, sou eu digo, vá. Aí eu penso assim, meu Deus, e isso? Aí eu penso de novo, não fala, Tiago, deixa ela terminar, porque senão ela vai pegar de novo. Então vocês homens, não interrompam a sua mulher, deixa ela aí, deixa, meu filho, o dia todo. Ainda pergunta, terminou? Não, vá, segura na mão de Deus e vá, vamos junto. E aí quando eu contei para ela, Deus falou, você foi esse. Eu parei na frente da minha esposa, ela falou, o que foi? Eu digo, estou recebendo uma revelação agora. Eu vou explicar para vocês. Quando aqueles homens são curados, eram legítimos para eles poder ter uma vida normal e ir para o sacerdote no meio do caminho. E eu fico imaginando, fui curado, o cara fui curado, olha para você, eu fui curado, corre para o sacerdote, entrou sacerdote, nós fomos curados. Coitado do bichinho vai terminar com os braços assim. Estou pensando, tem ninguém para revezar com o rapaz não, rapaz. Chegar a mulher perguntar, como é que foi o culto, foi a bênção? Eu fui na igreja do Espírito Santo, rapaz, a igreja grande, estavam filmando e disseram assim, pastor, o senhor se mexe demais, nós vamos botar um X aqui, o senhor não passa, tem um X aqui porque vai filmar. Eu digo, aí eu fui olhando o X, e minha mulher disse, amor, tu presta atenção no X, pelo amor de Deus, tá filmando, e vai gravar. Aí eu fui, Deus é poderoso, e Deus vai fazer, pisei no X, meu pai, o cara tá gravando, filho. Digo, pisei no X, olha. Mas vem comigo. E o leproso lhe legitimou. E eles foram para o leproso. Nós somos nós. O que estava leproso? E foram na casa e chamaram a família. E o mesmo sacerdote que disse, é leproso, está imundo, disse, está limpo. E esses caras fizeram a festa. Você agora imagine, se eu fosse botar um título na pregação, eu ia botar Vivendo Extraordinário. Imagine esse cara que um dia estava na estrada batendo sino, imundo. Ele agora abraçou a mulher. Eita, que o céu desceu, viu? Os anjos subiram e desceram, foi uma festa. Eu fico imaginando um rapaz desse, a festa que foi. Abraçou os meninos e disse, fica aí menino, fica aí. Foi ver a sua mãe, foi ver os seus pais. Eu fico imaginando a alegria do sacerdote dizer, você está limpo, e ir para a comunidade, fazer uma reunião, estão limpos. Meus aniversários que eu não tive, a minha filha que se casou e eu não vi, mas teve um que quis agradecer. Ficou com 5, me deram 3 meses. E aí, irmãos, deixamos com 50 funcionários, vendendo a 14 estados do Brasil, portando para os Estados Unidos 3 vezes. 480 metros quadrados, agora tem uma de 1.000 metros quadrados lá. E de repente, irmãos, começamos a receber os artistas. Fui conhecer Juliano Song, Laura Soiete, Ademar de Campos, vocês cantaram aqui, teve lá. De repente o Ministério Povos e Línguas foi lá e fizeram uma temporada com a gente. 2, uma no coube. Aí eu fui ver o apresentador da Record, Geraldo Luiz. Eu falei, meu Deus, eu estou vivendo tudo que eu imaginava no óbito de Deus. De qualquer aspecto. Ministerial, familiar, financeiro. Eu só não tinha tempo para orar.
Eu só não tinha tempo para ter uma profundidade que tinha antes. Porque era tanta coisa, irmão. Mas tanta coisa. Que tinha hora que eu chegava e falava, esses demônios pequenos passam por cima. Que agora é só os grandes. Os pequenos não dá tempo mais não. E de repente, eu fui me levantar. E não senti as pernas e caí no chão. E de repente eu comecei a ficar com o braço dormente. E de repente, de madrugada, minha esposa deu um pulo na cama. E a cama estava de sangue. E de repente minha mulher foi trabalhar, ligaram para mim. Ela perdeu o movimento da perna, estava parada. A calça toda de sangue atrás. E de repente minha mulher já estava com absorvente cirúrgico. E de repente eu volto para o Espírito Santo. Não sabia, estava com pré-infarto. E minha mulher com mioma que virou um tumor. Agora eu estava com a mulher em fralda dentro de casa. Tinha que inaugurar a base. Fui para o Espírito Santo em junho. Mas em 10 de agosto, 4 de agosto tinha que inaugurar a base. Os aviões dos Estados Unidos, gente da Europa para ver. O pessoal do filme Deus Não Está Morto foi lá. Construíram uma casa. São 6 quartos para criança, da estrutura. Depois foram para inaugurar novamente. Fretaram avião pequeno para ir. Tudo bonito. Com a mulher sangrando. Tudo bonito. Com o braço dormente. Movimentos da perna limitado. 13,8 kg a mais do que eu estou aqui. Inauguramos 10 de agosto, quando dá 7 de setembro, que era aniversário da avó de minha esposa, ela voltou para Juazeiro, porque o diagnóstico deles era, sua esposa está com tumor e vai ter que tirar o útero, você nunca vai poder ser pai. Eu ficava indo para a base, voltando para ver minha esposa, indo para a base, mas não sabia, não pode ser missionário numa base sem a mulher, né? Eu fui desligado da base, deixei a presidência do instituto, da agência missionária, a presidência de uma igreja, a presidência de uma fábrica, e minha esposa não quis ir para o Espírito Santo. A gente tinha uma igreja muito bem financeiramente, o nosso plano, a gente morava a 500 metros da praia, minha academia, eu andava na esteira aqui, e o bar estava aqui, ó, como vocês estão aí, os transatlânticos passando, e eu dizendo, eita glória, um dia desse eu vou passear num bicho desse quando eu tiver coragem. Agora eu estava em Juazeiro, num caixa de um restaurante da empresa de minha esposa, de meu sogro e minha sogra, ganhando umas 5, 6 vezes menos. Minha esposa agora estava andando de fralda. E você acha que melhorou? Era 2019, agora foi 2020, entramos na pandemia. E minha esposa na pandemia entrava no hospital para fazer transfusão de sangue. E minha esposa teve trombose venosa aguda. E minha esposa teve hemorragia profunda. E minha esposa começou a desmaiar no trabalho, porque não conseguia mais ter atividade. E aí o médico disse, você tem um problema. Marcaram a cirurgia para tirar o útero da minha esposa. Eu fui agendar e minha esposa me chamou e disse, ó, eu quero orar por você. Eu disse, rapaz, quem está precisando de oração é você. Eu disse, não, vou orar por você, porque eu estou sentindo meu corpo indo para orar para que Deus te dê uma varoa. Eu disse, onde é que eu vou arranjar uma loirinha dessa, meu pai? Dos cachinhos. E ali nós choramos. Eu disse, não, essa oração eu não aceito. Mas eu quero, eu disse, essa oração eu não aceito. Eu não aceito essa oração. E aí, irmãos, eu ia trabalhar na pandemia e de repente a esposa já não conseguia direito. E ela conseguiu uma pessoa que fez a cirurgia de minha sogra aqui de Salvador, quando minha sogra teve mioma. E esse rapaz morreu, mas tem uma equipe que faz essa cirurgia. E minha sogra ligou para esse médico, para esse aluno desse médico, e ele viu os exames e diz, ele não está morrendo. Não dá tempo de esperar. Amanhã vem para Salvador. Traz todos os exames do Espírito Santo. Só que ela não tinha as taxas, porque ela passava 11 a 15 dias jorrando sangue. Então você falava uma coisa com ela, ela não entendia mais, o semblante dela era muito ruim. E disseram que iam ter que fazer era intrauterino, mioma, e tinha que fazer uma raspagem de mais ou menos 4 horas. Ela não tinha saúde para isso. Ela tomava
Deram injeção para ela de quem tem câncer, para passar 3 meses sem menstruar. Com 3 semanas ela menstruou. Eu fui começar a pagar a primeira parcela, ela já tinha menstruado. Dividi em 6 vezes, R$2.000 a vacina. Gasto, medicamento, mulher na cama. Marcaram a cirurgia. E você acha que foi? Quando marcaram a cirurgia, ela menstruou, agora teve que mudar todo o processo. Era intravaginal, um modelo americano, agora teve que abrir a barriga igual a cesariana. Ela foi para o hospital, aqui de Salvador, tendo que fazer, num lugar, fazendo cesárea, para poder tirar o mioma. E quando ela estava no mês para ir, eu estava recebendo um americano que vinha passar aqui para o Salvador, Chad Daniel, um homem que já viajou em mais de 100 países. E Deus falou com ela: você vai viajar com o Chad, ele vai vir para Salvador, de Salvador para Feira, depois ele vai para Minas Gerais, depois ele vai para o Espírito Santo, depois ele vai para o Rio de Janeiro. E Deus falou comigo que ele vai falar com você nessa viagem. Eu digo: rapaz, pense num cabra que não vai, sou eu. Eu vou deixar minha mulher do jeito que está aqui, morre e não morre, para viajar para um cabra do Chad. Eu quero que o Chad procure o que fazer. Eu não vou nem dizer o que eu disse para o Chad, que ele está gravando. Eu cheguei para trabalhar, parei no balcão, comecei a chorar e disse: o que é que Deus está fazendo comigo aqui? Tanta qualificação, tanta vivência, tanta experiência ministerial, e eu estou num caixa, e eu abaixei o braço, comecei a chorar, e aí bateram no caixa. Eles me chamaram para pastor. Eu pedi, eles não chamavam, não tinha jeito, chamaram pastor. O pessoal está esperando para a gente fazer oração para começar a trabalhar. Eu ia para o delivery, quando eu olhava o delivery, eles estavam vendo no YouTube as pregações minhas, as temporadas dos povos e línguas, missões. E começou gente do delivery se converter, começou motoboy se converter, começou garçom se converter. E eu dizia: Deus, e lá em casa? E quando eu chegava na casa, eu morava num condomínio, a minha casa é a 9 e a 10 era de um juiz. Pandemia, minha mulher morrendo, ele estava de férias, passeando de bicicleta. E mostrava as fotos: vizinho, venha ver a bicicleta. Eu dizendo: ô Satanás, para tocar fogo nessa bicicleta. E passeou para um lado, e passeou para o outro. Minha mulher dizia assim: amor, evangeliza. Eu digo: eu vou pegar, é no pescoço do juizinho que ele vai ver. E de repente eu chego no caixa para trabalhar e estava passagem para vir aqui para Salvador, para a Feira de Santana. Do jeito que ela estava sangrando, ela entrou no carro, foi na rodoviária, comprou a passagem. Disse: Deus mandou você ter essa experiência. Irmão, eu peguei a passagem, fui na parte administrativa. Meu sogro, sua filha está doida. Pá! Como é que ela quer que eu viaje? Ela disse: como é que vai ficar? Ela quer. Ela disse: ela tem pai e mãe, rapaz. Você pode passar o ano todo. Ela tem pai e mãe. Você pode viajar o ano todo, que ela tem pai e mãe. E Deus não falou com ela, falou: então vá, rapaz, empresa. Problema de empresa, rapaz, vá. Ela tem pai e mãe. Eu disse: é tudo doido. Entrei, irmãos, para viajar. Esse sede, ele usa animais, cobras, para pregar. Imagine eu dentro do carro com a cobra dizendo: tu não vem não, que eu já estou aqui no Giraia. Se tu sai daí, eu já torço teu pescoço. Não sei nada que o homem disse, não entendi nada que o homem disse. Eu só pensava na minha mulher. Você perguntar as pregações e viagem, fui pro canto. A única coisa que eu me lembro é da cobra, que eu segurava, pularam no quebra-mola. Eu digo: quebra-mola, pastor, a cobra, desgraçado. A bicha enorme, mas Deus é mais mesmo. Pensa no doido. Faz, o Shed é bicho doido. E aí, chegamos no Espírito Santo. Do Rio de Janeiro, não achei avião do Rio de Janeiro para Salvador, tive que parar no Espírito Santo. Morei lá, liguei para Alain, cara, vou só dormir aí, que eu já tô indo. Aí ele tá fazendo a cirurgia. Ele: venha, cara, venha que horas? 4h30 da manhã, cara. E aí, sem dormir, irmão, não dormia direito, não comia direito. Minha mulher dorme, não dorme. E aí, quando eu chego no Espírito Santo, 4h30 da manhã, Deus me deu um sono. Eu só vi o cara dizendo assim: espíritos Vila Velha chegando. Eu dei um pulo: sou eu, meu pai. O cara do lado: confusão no mundo. Eu pego minha mala, pego tudo desse jeito doido. E aí, quando eu saí, entrei no carro, eu digo: Alain, cara, Alain, Deus me deu um sono bom, rapaz. Graças a Deus, quase eu perdi o ônibus, mas agora eu quero só descansar, porque eu quero agora de noite para Salvador. Eu disse: não, Deus falou comigo que você vai para o monte do Moreno, 2 horas para subir no monte. Foi isso que eu disse a ele.
Assim mesmo. E eu disse, Alan, como é que vai fazer um negócio desse? Ele falou, Deus vai falar com você. Eu disse, Alan, se tu não fosse grande, tapa blindado. Eu não trouxe roupa, vai com a minha. Eu digo, meu filho, tu era para nascer 2, nasceu 1, 2 metros, bicho desse. Fui com short folgando, dava para botar as 2 pernas. Chegou com 30 minutos subindo, irmã Alan falou, você tá sentindo o quê? Eu digo, raiva, doido para dar na cara. Raiva, Alan, tô sentindo raiva. E Alan, eu não tinha força, gente, Alan me puxava. Eu pegava nas pernas de Alan assim, ia subindo. Uma luta. 1 hora depois, você tá sentindo o quê? Eu digo, a mesma raiva de lá aumentada por 2, Alan. Chegamos em cima do monte. Alan disse, e aí? Eu digo, Alan, cara, eu não tô com espiritualidade, cara, eu só tô com dor. Aqui não sai nada. Não vai sair nada, cara. Aqui eu só estou com minha esposa pedindo a Deus uma oportunidade que ela não morra, é só isso. Mas você quer? Eu digo, cara, veja uma água de coco, uma água, um negócio desse, cara, me tira daqui. E Alan foi ver uma água de coco e eu parei em cima do Morro do Moreno e vi um paraquedas aberto, Rafael. E aí o cara ia esticando as cordas, conferindo cada corda, e o cara olhava aqui a parte do paraquedas, e Alan volta com água. Eu falei, Alan, o que é isso aí? É o parapente, o negócio é que ele vai pular, e aqui é o instrutor, ele está conferindo cada corda, está conferindo tudo, e aí de repente o cara bota nas costas, e o despenhadeiro embaixo, o cara... Eu digo, Alan, o bicho é doido, vai cair. Não, ele está conferindo a direção do vento, para que quando o cara pule, ele pule no vento e não caia. A vida daquele homem está na mão dele. E aí Deus me deu uma palavra na hora. Eles confiam no instrutor e você não confia em mim. Eu baiano, eu confio, puf! De joelho, irmão. E comecei, eu confio. E Alan, rapaz, tu é ruim para receber, viu? Demorou o negócio todo. Eu digo, fica calado, Alan, eu confio. Tiago, onde é que entra a mensagem? Aí é que entra a revelação. Vim aqui para Salvador, minha esposa fez uma cirurgia, 4 horas de raspagem. Passamos 3 dias aqui nos hospitais, nas clínicas, recolhendo os exames. E o médico deu 6 meses. Perguntei quantos pontos ela te teve. Ele falou, depois dos 50 parei de contar. E aí ele abriu e disse, vocês vão passar todos os exames e eu vou conferir, porque está tudo alterado nela, tudo alterado. E pelo menos 6 meses você vai ter que voltar todo mês aqui, para a gente tentar normalizar ela, porque de horror, que você imagina. 3 dias rodando em Salvador. Quando eu parei, levei para o médico, ele passou 20 minutos olhando os exames, irmãos. Tá errado, volta, faz de novo, tivemos que fazer tudo novamente. Voltamos, entregamos, o médico, tá errado, faz de novo, vai na outra clínica. Na terceira que a gente fez tudo, ele passou 20 minutos olhando, o médico começou a se emocionar, olhou para mim, olhou para minha esposa, meu irmão, minha pressão já começou a baixar. Minha mulher vai desmaiar. E eu já imaginei, meu Deus do céu, que pepino. Meu Deus, e o médico parou e disse, eu vou olhar de novo. E o médico olhava e disse, olha, eu já opero há 27 anos. Eu nunca tive uma paciente que passou pelo que você passou, que viveu o que você viveu, e não tem uma anormalidade em todas as suas taxas. 27 anos. Oh, aleluia. Eu olhei aquela mulher para abraçar e disse, não aperta não. Ela não podia rir, ela não podia chorar, ela não podia nem fazer força para defecar e nem para urinar, de tanto ponto que ela tinha. E depois de tudo isso, sabe o que Deus fez? Aí entra a mensagem. A cidade que eu estava era Juazeiro. Deus abriu a porta, restabeleceu. Tivemos a proposta para trabalhar no pastoreio em feira, e nós fomos para a feira. Meu irmão, a mulher não estava no Giraia, agora está no Giraia dobrado. Se eu já estava pregando, eu já estou... Demônio pequeno, eu passo é por cima agora. Eu não estou nem dando mais conta. Eu passo é por cima, meu irmão. Demônio pequeno, eu passo por cima.
E a igreja começou a crescer. E o ministério, 28 jovens, em um ano tinha 140. O estacionamento enchendo, e joga para um canto, para o outro, adolescente, missões, viaja, vai para um canto, vai para o outro. Maior salário da minha história. Encontro com a palavra promovido, e vai 40 mil alunos, ganhando em dólar. É, glória mesmo, irmão. Hoje eu penso na glória, pô, glória. E aí, quando nós estamos nisso, Deus para minha mulher e diz: está chegando o nosso tempo para uma nova missão. Vamos embora, minha esposa? Eu digo: minha filha, nós estamos no love do Pai, os anjos estão subindo e descendo. Foi 2 anos na prova. Os homens já entenderam, né? 2 anos na prova. Salário, ministério, casamento, do que imaginar. É porque agora nós vamos voltar para Juazeiro, para estarmos com a minha família, pastoreio, porque Deus vai querer de nós dois uma nova dimensão. E aí no congresso de jovens, o Júnior estava lá, esse Shed ora e fala exatamente isso: vocês estão sendo liberados para uma nova dimensão. Para onde? Para voltar para o sacerdote. A mesma cidade, o mesmo bairro, a mesma rua, o mesmo condomínio. Só que agora, antes eu estava na casa 9, agora eu estou na 10. A casa... Eita Jesus! Eita glória! Depois fazer uma fisioterapia no braço de Rafael. Ele é fisioterapeuta, ele mesmo faz para ele mesmo. Eu acho que aqui você vai, Rafael, aqui você vai. Aleluia! Tiago está gravando, se lembra, está gravando. E hoje eu passo pela casa 9. Naquele quarto eu chorei, nesse eu glorifico. Naquele quarto minha mulher está sangrando, nesse os anjos estão subindo e descendo. Aleluia, aleluia. Naquele quarto era aflição, ali é o quarto secreto, oração todos os dias. Naquele quarto era atrás de um caixa, nesse quarto nós vamos para as nações. Volta, Tiago, para o sacerdote. Você vai voltar para a mesma cidade, da sua luta, da sua angústia, da sua dor, do seu sofrimento. Sabe o que Deus está fazendo? Eu estou fechando ciclos. Porque só se tem vinho novo em odres novos. No tempo da amargura, no tempo da dor e da luta, Ele quer fechar os ciclos. Ele quer nova fase, nova dimensão. Era uma cidade que eu nunca iria pisar. Era um lugar que eu nunca iria morar. E sabe o que Deus está fazendo? Gente, eu estou apaixonado. Um dia eu tomo banho de piscina, outro dia eu vou para o São Francisco. Eita glória. Os restaurantes se multiplicaram. Eu não sei quantos restaurantes. Um dia eu como num restaurante, outro dia eu como no outro. Eita glória. Vou levar o povo. O carro eu doei no sertão. A gente ofertou muitas coisas lá. E quando eu vim para cá tinha 2 carros. Eu digo: rapaz, 2 carros nada, cara. Eu digo: não vou levar não, eu vou com o Júnior, para a gente aproveitar o discipulado. Vocês entendem que às vezes Deus não diz seja curado. Às vezes Deus diz: vai ao sacerdote. A cura vai estar no caminho. Sabe por quê? Porque no caminho eu tenho que ter fé. No caminho eu vou viver o sobrenatural. No caminho eu não sei o que vai dar. No caminho o controle não está na minha mão. No caminho não é o meu projeto. No caminho não é o meu sonho. No caminho não é o meu plano. Até hoje meus pais não entendem direito minha saída. Tem 1 ano. Janeiro de 2024 que eu fui para lá, vai fazer 1 ano ainda que eu estou em Juazeiro. Mas tenho visto o sobrenatural. E aí essa mulher
Depois dessa cirurgia, pensa numa faixa preta dobrada, num girar dobrado. Nós fomos para São Paulo. E a mulher estava de um jeito que Deus mostrou para o cara. E o cara pegou o telefone, fala com minha mulher. Deus já estava mostrando ela pelo celular. Eu digo, minha filha, Deus já está lhe mostrando no celular. Fomos para São Paulo agora na Cracolândia, no meio daquele povo da droga, daquilo, e a gente pregando, falando, servindo. Terrível aquilo. E agora eu sei, irmãos, que Deus nos levará para as nações. Estamos orando para alguns países, mas Deus me colocou hoje no lugar do sacerdote e falou: para um vinho novo e para novas dimensões, não se vive novas dimensões sem um quarto secreto. Irmãos, vir para a igreja é bom, mas vir para a igreja orando é melhor. Ter um casamento é bom, mas ter um casamento em oração é melhor. Eu não abro mão disso não, irmãos. Ter uma família é bom, mas uma família em oração é melhor. Ser um esposo é bom, mas ser um esposo que ora é melhor. Ser um pai é bom, mas ser um pai que ora é melhor. Ser uma mulher é bom, mas ser uma mulher que ora é melhor. Não existe o evangelho sem conhecimento da palavra e oração. Não se iluda. Não tem como você receber a plenitude do que Deus tem para você se você não vive a plenitude espiritual. Sabe por quê? Porque hoje eu conquisto no reino espiritual o que Deus quer me dar no físico. E não estou nem aí, irmãos. Porque no secreto, até a palavra Deus mostra. Você está disposto a voltar? Talvez seja pedido de perdão que você tenha que dar. Talvez voltar ao sacerdote para você é voltar aquelas devocionais que você fazia com família e não faz mais. Talvez voltar ao sacerdote para você é ter o tempo de leitura bíblica que você tinha e não tem mais. Talvez voltar para o sacerdote é servir a Deus na igreja que você servia e não serve mais. Talvez voltar ao sacerdote é abraçar alguém que você deixou porque a mágoa tomou seu coração. Talvez voltar ao sacerdote é o seu chamado, é acordar na madrugada para orar. Talvez voltar ao sacerdote é ter as devocionais com a sua família, é usar a mesa, a refeição como algo de Cristo. Talvez é desligar, tirar a televisão do quarto que toma o tempo do casal, ou a rede social que deitam os dois na cama olhando o celular, e um na frente do outro dizer o quanto ama e contar o dia. Eu cheguei em casa, fui ligar a televisão, ela puf! Eu digo, foi tarde. Satanás. Eu digo, foi tarde, já era pra você ter torado. Eu tô nem pra você, rapaz. Sabe o que eu fiz? Peguei uma Bíblia e botei em cima, na frente. Meu filho vai comprar, eu tô afim de comprar não. Na hora que eu tiver afim eu compro, tô afim não. Botei a Bíblia, tá lá até hoje. Meu casamento também, já tinha 10 anos, vou fazer o casamento, a bicha tá lá 10 anos. Eu quero é Deus. Eu quero é Deus, rapaz. Eu quero é Deus. Você está disposto a isso? E aquele homem, aí eu estou terminando. Rafael não falou o tempo de terminar, corajoso. Meu pai, já foi. Se for por hora, nós estamos lascados, né, rapaz? Aluguel for por hora, nós estamos lascados. Mas vamos tocar o barco. Aleluia, ajuda, papai. Aquele homem voltou. Era legítimo ele ir para a família. Era legítimo, ele já estava com o decreto limpo. Mas ele voltou para agradecer. E sabe o que Jesus fez? Não disse, vem comigo para o ministério. Larga tudo e segue os pobres. Sabe o que Jesus disse a ele? Levante-se e vá. A tua fé te salvou. Pode ir para a sua família comemorar. Pode ir para os seus filhos comemorar. Pode ir para lá para sua filha comemorar. Pode ir para o templo adorar. Pode ir para a sinagoga aprender. Sabe por quê? Agora você pode ir porque você aprendeu que a primazia só é minha. A honra é minha. A glória é minha. O louvor é meu. Pode ir porque você agora vai com o coração
Não importa o que nós temos, não importa o que nós somos em Cristo. Deus quer usar você. Pastor, se uso um cabra, não vou dizer doido não, está repreendido, diferente, como eu, não vai usar você. Olha minha cara de pastor, olha. Fica olhando assim, rindo. Deus vai usar você. Deus vai usar você. Agora usar com um propósito. E para a honra e glória dele. Se o tema é profundidade, mergulhe. Quer que eu vou ver lá embaixo? Eu sei. E eu sei, vaso. Mas Deus quer usar você. Amém? Vamos ficar de pé? Obrigado, papai.